Coragem. Sem ninguém saber de onde um homem humilde do campo, de vestes modestas e de modo rudes, sobe as belíssimas escadarias do Palácio Real e irrompe na suntuosa sala do trono antes que qualquer pessoa da guarda consiga detê-lo. Já diante do rei, não se atemoriza, nem se humilha, mas categórico e sem o menor temor, desfere contra um dos mais temidos e cruéis soberanos da época a sentença divina. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. 1 Reis 17, verso 1. Atônitos, rei, guardas, todos, enfim, ouviram com respeito e atenção as palavras daquele ousado profeta. Que tarefa difícil Elias precisou cumprir. Realmente, não é uma missão simples apresentar-se diante de uma autoridade máxima, levando mais, ou melhor, péssimas notícias, que pode até passar por ameaças, tendo como agravante o fato de ser um de seus mais humildes e insignificantes súditos. Como você se sentiria se fosse escolhido para um trabalho de tamanha importância? Bom, depois dessa demonstração de obediência a Deus, coragem diante do rei e confiança na veracidade da profecia divina, o superenviado do Senhor virou as costas e saiu assim como entrou, firmemente, sem ninguém detê-lo, sem ligar para o que os outros estavam pensando a seu respeito, certo de que sua tarefa estava cumprida, ao menos parcialmente. Confesso que aprecio demais esse tipo de coragem. Desde pequeno, quando ia à escola dominical, essa era a minha narrativa bíblica preferida. Quem sabe por isso eu gosto tanto de filmes de ação em que os heróis recebem tarefas impossíveis e as cumprem da maneira mais ousada e corajosa possível. Para compreender esses acontecimentos, devemos observar a história israelita da época. Israel estava imersa em um abismo moral. Sua espiritualidade estava sufocada pela mediocridade do povo e de seus governantes. A grande maioria da nação voltava as costas para Deus, tendo como seu maior exemplo de apostasia o próprio rei Acabe e sua esposa, a pérfida rainha Jezabel. Na história do povo de Israel, Acabe é tristemente lembrado como um dos piores reis. Pecaminoso, sem caráter, déspota, cometeu um de seus maiores erros ao se casar com Jezabel, mulher má e sem escrúpulos, que incitava a idolatria e o paganismo, promovendo cultos a Baal. Ao ser confrontada pelos profetas de Deus, simplesmente os matava, procurando de qualquer modo fazer prevalecer sua vontade. Matando os profetas ungidos por Deus, ela conseguiu calar as vozes verdadeiras que orientavam o povo segundo o coração do Senhor. Além disso, ela levou para dentro dos palácios falsos profetas, adoradores de Baal, que proferiam suas mentiras e eram obedecidos por muitos do povo. Ao longo da história israelita, a nação sofreu certa influência de povos vizinhos, principalmente dos cananeus, apesar de haver ordem específica de Deus para que não se misturassem, casassem ou adotassem costumes de outras nações. Contudo, quando Jezabel trouxe para o convívio de Israel 850 profetas profanos, foi como se ela utilizasse uma enorme e possante mangueira e lançasse água com pressão descomunal num alvo pré-determinado. Simplesmente, ela arrasou qualquer resistência do povo à miscigenação. A adoração a Baal era composta por um rito muito complexo. Destaco apenas 4 características distintas. Primeira característica: os adoradores de Baal eram assassinos de recém-nascidos. Atualmente, alguns matam os bebês no ventre materno, recorrendo ao aborto.
A diferença está em que os adoradores de Baal esperavam que a criança nascesse. Segunda característica: os adoradores de Baal superestimavam os elementos da natureza e consideravam que o seu Deus os controlava. Atualmente, há uma preocupação válida, mas, a meu ver, simplificada, da preservação do meio ambiente. Enquanto se protege animais em extinção ou a selva amazônica, rios, mares, há crianças morrendo de desnutrição, falta de atendimento médico, assassinadas ou por simples abandono. Terceira característica: os adoradores de Baal encorajavam e promoviam a depravação sexual, principalmente o homossexualismo. Atualmente, esse tipo de postura não difere em quase nada dos tempos antigos. Quarta característica: os adoradores de Baal tentavam coexistir lado a lado com os judeus, como se não tivessem um estilo de vida completamente oposto ao deles. Atualmente, se esse não é um quadro da última década para cá, e que retrata exatamente o que ocorre em nossa cultura, então deve estar muito enganado. Tendo em mente esse pano de fundo, afirmo que Deus está hoje chamando seus superprofetas, outros corajosos Elias, homens confiantes, destemidos, íntegros, para confrontar as filosofias, os modismos, o materialismo, a onda de pecado que inunda nosso planeta e faz nossa gente naufragar e morrer espiritualmente. Ele busca profetas no púlpito, na mídia, nas ruas e nos lares. Homens determinados que levantem e digam: tão certo como diz o Senhor, Deus de Israel. Como o homem pode chegar a tal grau de confiança em Deus e coragem, semelhante à de Elias? Como uma pessoa simples se investe de autoridade para revelar a apostasia de um monarca, soberano supremo de seu povo? Como um ser humano consegue encarar alguém tão importante e tratá-lo como seu igual a ponto de encostá-lo na parede com a promessa do julgamento divino? Pelo menos 3 segredos deram a Elias essa coragem. Primeiro, Elias tinha convicção da realidade da existência de um Deus vivo. Note mais uma vez as palavras do profeta: tão certo como vive o Senhor. O Deus de Israel vive. Elias reconhecia esse fato. Acabe e seus súditos pensavam que tinham alcançado sucesso no plano de enterrar, de uma vez por todas, o Deus que os israelitas adoravam. Mas cometeram um sério erro de cálculo. O Deus vivo mais um representam a maioria. Um homem ou mulher totalmente entregue nas mãos do Senhor, convencido da soberania de um Deus onipotente, onisciente e onipresente, que pode intervir em todos os assuntos humanos, consegue ter ousadia ilimitada, como Elias, e confrontar qualquer pessoa que esteja em antagonismo com ele sobre a face da terra. Você já observou como Deus se alegra em transformar uma pessoa e logo depois utilizá-la para modificar a vida de outras? Fico admirado com as escolhas de Deus. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são. 1 Coríntios 1, versos 26 a 29. Para mim, essa é a loucura de Deus. Caro colega, que demonstração você dá do poder e da presença do Senhor? Creio que a maior necessidade da igreja é de homens com caráter, que não sejam comprados por preço algum, com profunda convicção de seu chamado e convencidos da realidade da existência de um Deus vivo em sua vida. Elias, quando estava no Monte Carmelo, juntamente com a nação de Israel e 850 falsos profetas, não duvidou que o seu Deus estava vivo e ali com ele. Antes de o fogo descer do céu e consumir o sacrifício do altar e as pedras ao redor, ele afirmou em oração: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. 1 Reis, capítulo 18, versos 36 e 37. Segundo, a coragem de Elias fluía da convicção de que ele era um servo de Deus.
Em sua poderosa oração diante daqueles falsos profetas, ele disse: Eu sou o teu servo. Deus poderia simplesmente ter determinado que anjos comunicassem suas advertências, mas constantemente ele utiliza seres humanos fracos e pecadores para cumprir seus propósitos divinos. É hora de nós, pastores, reconhecermos que somos servos, embaixadores, porta-vozes do Rei dos Reis, do soberano do universo. É com tristeza que reconheço que há um povo necessitando desesperadamente ouvir com clareza, em alto e bom som, o toque da trombeta proclamando as boas novas da palavra, mas que apenas escuta um ruído tímido, tênue e desafinado de homens e mulheres inseguros, sem confiança em si mesmo e na fé que dizem professar. Enquanto nossa geração grita por respostas firmes e profundas, a nação que diz ser do Deus Todo-Poderoso gagueja. Enquanto o mundo ao nosso redor está se afogando, tentando encontrar alguém que lhe estenda a mão e o tire desse tormento para que possa respirar livre, a igreja assiste a tudo paralisada. Elias ficou pronto, esperando o momento certo, em seu lugar, na brecha, pronto para agir ao comando do Senhor dos Senhores. Tenho orado para que Deus levante de ambos os sexos pessoas corajosas, convictas, cheias de fé e de amor pelo Pai para, destemidamente, ficarem na brecha, esperando a hora para ir e cumprir a palavra do Senhor. Pastores, devemos ser os modelos dos jovens de nossas igrejas. Será que eles veem claramente demonstradas em nossas vidas as qualidades de servos do Altíssimo? Terceiro, Eli reconheceu que todos os recursos de Deus estavam à sua disposição. Às vezes admito que sinto uma santa inveja do profeta Elias. Tenho me perguntado o que havia de extraordinário nele. Será que ele era algum ET, algum ser divino ou um tipo de gigante espiritual que não existe mais hoje? Não. O próprio Tiago disse: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Tiago 5,17, parte A. Elias era exatamente igual a qualquer um de nós. Haja visto que após a humilhação que impôs aos profetas de Baal, no Monte Carmelo, vencendo-os de maneira indiscutível, ele fugiu. Saiu correndo por um longo percurso como um coelho assustado, indo esconder-se amedrontado em uma caverna com medo da rainha Jezabel. A coragem desapareceu dando lugar à covardia, e assim, por algum tempo, ele esqueceu de quem era o seu Deus. Elias também possuía uma natureza pecaminosa, tinha seus altos e baixos e era volúvel. A diferença entre ele e um outro homem comum era exatamente sua fé no Deus Todo-Poderoso. Ainda em Tiago lemos: E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Tiago 5,17. Como Elias encontrou coragem para confrontar um rei perverso, vingativo, mais de 850 falsos profetas apadrinhados por uma rainha terrivelmente má? Eu posso dar essa resposta. Sua coragem foi fortalecida e aflorou determinada por meio da oração. Talvez Elias tenha se lembrado da advertência de Deus ao povo registrada em Deuteronômio 11, versos 16 e 17. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles, que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. O que acabamos de ler é a aliança de Deus com seu povo. A idolatria seria seguida de seca. Acabe e o povo tinham esquecido tal advertência, mas, ao que parece, Elias não. Ele estava absolutamente certo de que Deus cumpriria sua promessa e deteria a chuva, secando as terras em que vivia aquela nação rebelde. Quando Israel se arrependeu do pecado, voltando-se para Deus, ele abriu os céus e a chuva caiu. Tiago diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5, verso 16, parte B. Nosso ministério, como pastores, será enriquecido ou empobrecido dependendo de nossa capacidade de aproveitar o recurso da oração. Sinto-me encorajado por conhecer o fato de que Jesus muitas vezes queria estar a sós com seu Pai. Mateus 14, 23.
O Filho de Deus precisava de solidão para estar com o Pai e também para orar, para conversar com ele. Henry Nouwen, em seus relatos, conta um encontro que teve com Madre Teresa de Calcutá. Ele perguntou a ela como poderia organizar melhor sua vida e ela respondeu com sua característica simplicidade: passe 1 hora por dia em adoração com seu Pai Celestial e tudo estará muito bem. Que recurso magnífico nós temos quando ligamos nosso pensamento ao do Senhor absoluto, ao poder que controla todo o universo. Nem estou mencionando o infinito valor da palavra, do Espírito Santo e da graça de Deus. O poder para transformar o mundo está em nossas mãos. Será que temos consciência da presença do Deus vivo ao nosso lado? Será que erguemos nossas cabeças reconhecendo que somos servos do Altíssimo? Será que vivemos com a confiança irrestrita nos recursos divinos que estão à nossa disposição? Deus deseja que fiquemos corajosamente na brecha, mas totalmente dependente dele. O Senhor pode contar com você? Senhor meu Deus, gostaria de pensar que sou igual a Elias, mas o fato é que sou mais parecido com Pedro, o qual disse que estaria ao seu lado até o fim, porém o abandonou diante da primeira dificuldade. Confesso que sou fraco, inepto, covarde, capaz de traí-lo. Sou pó. Sinto-me culpado, como Pedro também se sentiu. Obrigado porque no Pentecostes Pedro se tornou um Elias. Obrigado porque o Senhor usa vasos de barro. Quero ser um instrumento em tuas mãos, um homem de coragem, que eleve sua voz em meio a uma geração surda e desinteressada. Em nome de Jesus Cristo. Amém.